Oi família, bom dia, como vocês estão? Hoje eu vim contar pra vocês o porquê que eu desisti do trabalho em fábrica. Eu até deixei um rascunho aqui pra mim não esquecer de contar nada pra vocês, né? Mas vamos lá. A gente já tá em Portugal, vai fazer 9 meses, 10 meses de Portugal e contando. A gente chegou em setembro e em outubro eu comecei a trabalhar. Então a gente chegou por Lisboa, ficamos 15 dias lá, aí viemos para Tondela. Aí aqui eu comecei a trabalhar logo no mês seguinte, né? A gente chegou em setembro e em outubro daí eu já comecei a trabalhar. Eu trabalho em fábrica, trabalhei lá 7 meses. Foram um total de 7 meses trabalhando na mesma fábrica. Como que eu consegui esse trabalho? QI, o famoso quem indica. Que aqui tem disso também, quem indica consegue, né, um pouquinho mais fácil, digamos assim, se tu tem uma pessoa que já trabalhou numa empresa e que teve um bom relacionamento lá dentro, acaba que consegue indicar algumas pessoas para entrarem na empresa também. Então, conheci diversas pessoas lá que entraram normalmente com o currículo ou com a ficha, né? Muitos deles brasileiros também. Tinha bastante brasileiro, inclusive, nessa empresa, trabalhando. Ainda tem, né? E deixa eu contar um pouquinho como que foi no início pra mim. Eu, no Brasil, nunca trabalhei em pé. Trabalhei só em uma produção, uma empresa de produção. E nessa produção era sentado. As 8 horas trabalhada sentada, né? E cheguei aqui, a produção era em pé. 8 horas trabalhando em pé. Então, pra mim, foi bem difícil no início, pra me acostumar, pra me adaptar. Fora que no serviço, às vezes, tinha que carregar algumas caixas pesadas, então foi bem difícil. O primeiro mês, assim, foi muito difícil mesmo, até eu me acostumar. No fim desses 7 meses, eu já tava super adaptada, trabalhando bem. Até onde eu via, eu tava trabalhando bem, né? E super adaptada, assim. É cansativo, porque passar 8 horas por dia em pé não é tão fácil assim. Porque chega em casa morta de cansada e eu, como mãe, dona de casa, ainda tenho as coisas para fazer em casa, então pra mim era bem cansativo mesmo. Porque daí são 3 crianças para dar banho, são 3 crianças para dar comida, tem tarefa da escola para fazer, então querendo ou não, é bem complicado, porque eu trabalhava no turno da geral, né? Trabalhava das 8h30 às 5. Às 5? Às 5h30. Enfim, trabalhava no turno da geral, né? Eu conseguia levar as crianças na escola e buscar as crianças da escola. O que era ótimo pra mim, o horário deles pra mim era excelente, que dava super certo com a escola das crianças. Tem muitas empresas aqui em Portugal e principalmente aqui onde a gente mora, que eles têm o turno rotativo, ou seja, cada semana tu trabalha em um turno diferente. Tu trabalha no primeiro turno, numa semana, na outra semana trabalha no segundo, na outra no terceiro turno e assim vai rodando. Para mim já ia ser mais difícil, né, uma empresa com esse turno, porque com esse estilo de turno por causa das crianças mesmo, né, quem leva, quem busca, né, ia ter dias que não ia dar muito certo, porque o Paulo trabalha na mesma empresa ainda que eu estava trabalhando, no primeiro turno, das 6 às 2 da tarde. Então, assim, não ia dar muito certo. Então, para mim, essa empresa ali foi perfeita, que não tinha turno rotativo, o horário para mim era excelente, tudo ok. O convívio com as pessoas. Olha, eu até hoje, 10 meses de Portugal, tem coisas que eu não entendo o que eles falam, tá? Eu sei que a língua aparentemente é a mesma, né? É para ser o português, mas é o português deles e é bem diferente do nosso. É muito diferente. Tem palavras que são diferentes e que tu acaba não entendendo no contexto da conversa, mas dá para se entender.
Eu tinha muita dificuldade lá dentro de entender, porque como era uma empresa, uma fábrica, tinha o barulho das máquinas, eles falam rápido, então acontecia muitas vezes de eu não entender e ter que ficar ali perguntando, o quê? Não percebi. Fala de novo que eu não percebi. O não percebi aqui é o nosso não entendi. Eles falam não percebi. Então, pra mim, isso foi um pouquinho complicado porque era difícil de compreender muitas vezes o que eles falavam no começo, principalmente, né? Depois a gente já começa a pegar um pouquinho mais o jeito, mas eu ainda não entendo 100% quando eles falam muito rápido, tá? Mas dá pra entender. Tem pessoas que não falam tão rápido, então é mais fácil de entender. Já tem pessoas que falam gritando e muito rápido, e daí é mais difícil de entender. Mas tudo bem aí. Fiz algumas amizades com brasileiros, com portugueses. Tinham pessoas ótimas lá dentro, que com certeza eu vou levar pra vida, né? Mas o porquê eu decidi sair? Por causa das crianças. Porque eles vão entrar em férias a partir do mês que vem, né? Esse mês é o último mês de aula e aqui, como vocês sabem, é ao contrário do Brasil. Eles têm as férias no verão também como no Brasil. 2 meses e meio de férias. E com quem deixá-los? Se eu trabalho na geral e o Paulo no primeiro turno, a gente ia ter ali algumas horas de onde não deixar. A creche do Henrique até ia ter, tipo, um plantão durante alguns dias, não seriam todos os dias de férias. Parece que ia ser só 1 mês e meio. Então, o Henrique até teria um respaldo. Teria que pagar uma pequena taxa ali, que era o almoço, né? É barato, relativamente barato. Então, o Henrique até teria com quem deixar, porque ele ainda vai na creche. As meninas iam ter um tal de ACT, né? ATL, alguma coisa assim, de férias. Só que é pago. Mesmo que a escola seja pública, esse acampamento de férias, que eles não ficam lá acampados, eles vão e voltam todo dia, mas é muito caro mesmo. Tava em torno de 37 euros por criança por semana. Por isso que se torna caro. Se fosse 37 euros por mês, obviamente que seria barato, né? Mas seria um valor relativamente alto pra gente estar colocando eles lá. Poderia ter um desconto se levasse o almoço, mas era um desconto mínimo ali, não compensaria tanto. Então, a gente resolvemos, eu e o Paulo, né, pra sair da empresa e eu ir trabalhar de outra forma, né? Porque, querendo ou não, a gente precisa desse dinheiro, a gente não pode ficar sem receber, só um trabalhando, né? Por mais que o Paulo tenha o trabalho dele e tenha um extra também, mas ainda assim a gente precisa de mais um salário, porque como a nossa família é grande, a gente precisa de no mínimo 2 salários mínimos aqui para conseguir viver bem. Então a gente decidiu para mim sair e tentar, se Deus quiser vai dar tudo certo, trabalhar como manicure. Para quem não sabe, eu já sou manicure na verdade há uns 16, 17 anos. Eu tive algumas pausas no caminho aí por causa de filhos ou de um outro emprego fixo que eu resolvi arranjar, né? Mas nesses anos todos eu sempre estava fazendo unha de alguém. Na verdade, eu fiquei parada mesmo, assim, de não trabalhar como manicure depois que o Henrique, meu último filho, nasceu, né? Ou seja, ele tem 6 anos, são praticamente 6 anos que eu fiquei parada mesmo, fazendo no máximo só minha, às vezes da minha mãe ou do meu pai, e de uma amiga minha. Então, eu fiquei muito tempo parada, mas antes de vir pra cá, eu fiz ainda uns cursinhos ali pra estar me atualizando na área, porque queria me atualizar, porque é uma profissão que eu tenho, né? Há muitos anos já trabalhei muitas vezes como manicure, então eu queria me atualizar, porque se eu precisasse trabalhar como manicure aqui, já estaria atualizada, porque esse mundo de manicure ali sempre tá
com novidade, então eu precisaria me atualizar para saber o que tá acontecendo, né? Porque eu fiquei muito tempo parada. Então me atualizei antes de vir para cá. A ideia até foi, no início, talvez logo começar a trabalhar com manicure, mas como a gente veio para uma cidade pequena, não conhecia ninguém aqui da cidade, então, querendo ou não, é mais complicado tu iniciar nesse ramo sem ninguém te conhecer e tal, né? É e não é, porque se teu trabalho é bom, de qualquer forma vai dar certo, né? Mas a estabilidade de um emprego que te dá um contrato e um salário fixo, para nós no momento foi a melhor escolha, né? Então, por isso que eu decidi sair junto com o Paulo, né? Não foi uma decisão só minha, a gente pensou bastante nisso. Surgiu uma oportunidade de eu estar trabalhando em um salão. Ainda não estou trabalhando, porque teve uns contratempos aí no caminho, mas em breve, se Deus quiser, eu já vou estar trabalhando no salão. E é isso. Assim, para falar sobre o trabalho de fábrica, não sei no geral como é que é, mas não é impossível, não é fácil, porque tem umas pessoas que são bem difíceis, mas isso não é só aqui, no Brasil também, a gente sabe que nenhum lugar é perfeito de trabalhar, nunca vai ser 100% perfeito, as pessoas não são perfeitas, então, assim, entre a estabilidade de tu ter um emprego fixo ou tentar... Oi, tudo bom? Então, acho que é isso que eu tinha pra falar, né, do porquê. Porque eu... isso, ó, tava esquecendo uma coisa. Deixa eu olhar meu resumo. Então, eu saí pra poder ficar com as crianças nesse período de férias. Claro que eu não vou ficar 2 meses e meio parada, né? Vou trabalhar como manicure depois que o Paulo chegar do trabalho dele, porque daí ele pode ficar com as crianças no período da tarde e eu posso sair para trabalhar. O Paulo chegando às 2 horas do trabalho, eu saio para trabalhar no salão, né? Pelo menos durante esse período de férias. Depois que eles voltarem para a escola, eu trabalho enquanto eles estiverem na escola. E deixa eu ver, eu acho que é isso. Espero que dê certo no salão, se Deus quiser vai dar tudo certo, né? Aí eu volto e conto um vídeo pra vocês como é que vai ser a minha experiência trabalhando em um salão de beleza aqui em Portugal. Mostra o salão, como vai ser. Vou mostrar o salão, vou mostrar tudo pra vocês. Se deixar, né? E se alguém tiver mais alguma dúvida, Comenta no comentário. deixa aqui nos comentários que eu respondo vocês, né? Não esquece de curtir, de deixar o seu like, né? De se inscrever no canal, quem ainda não for inscrito. Aperta no sininho. O bastidor aqui tá me ajudando. Como é que se diz? Beijinhos no coração. A produção tá toda aqui me ajudando. Então é isso, gente. Obrigada por terem assistido. Até o próximo vídeo. Deus abençoe vocês. E tchau! Beijinhos! Beijinhos! Ai, gente, eu acho que foi uma... Saúde. Não sei se esse vídeo vai ficar bom, né? Mas enfim.